Existe uma frase falsamente atribuída a Albert Einstein que diz o seguinte: loucura é repetir a mesma coisa esperando resultados diferentes. Por mais que a autoria dessa frase seja um pouco desconhecida, acredito que ela pode ser aplicada ao atual contexto do Santos. E eu vou até além. A derrota do Santos para o Amazonas ainda repercute entre o torcedor santista que está revoltado e indignado não apenas com o desempenho do Santos nessa partida específica, mas nesse começo de Série B. Apesar das 3 vitórias, muitos torcedores, com razão, apontam para o fato do Santos não ter desempenhado o melhor do seu futebol, muito aquém, inclusive, do que já foi jogado no ano de 2024. E esse vídeo serve para a gente discutir algumas coisas, porque o vexame contra o Amazonas, e não há outra palavra para ser utilizada senão vexame, o Santos perder para um time recém-promovido da Série C, que não havia vencido nenhuma partida na Série B, o vexame sofrido por Amazonas deve servir como um ponto de virada, como um ponto de inflexão para a campanha do Santos nesse ano. Porque o Santos é o único time que tem a obrigação de voltar para a Série A. Pelo investimento feito no departamento de futebol, pelo custo mensal que esse elenco dá e também pela tradição. E a gente espera que para a partida contra a Ponte Preta na quarta-feira, a partir das 21h30 no Moisés Lucarelli, o Carille já dê uma demonstração de que aprendeu com os erros e não repita a mesma fórmula que nós temos visto nos 4 primeiros jogos. Porque como nós dissemos no começo desse vídeo, loucura é repetir o mesmo procedimento esperando resultados diferentes. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe, muito prazer, eu sou André Siqueira e no vídeo de hoje, nesta segunda-feira, vamos falar sobre coisas que precisam mudar imediatamente para essa campanha do Santos ainda inicial na Série B. Antes, alguns recados. Primeiro, agradecer a todos vocês por vários motivos. O primeiro deles, muita gente se inscrevendo no nosso canal aí, na nossa live pós-jogo. O Santos perdeu, todo mundo ficou puto, mas nós tivemos uma audiência muito bacana. Mais de 30 pessoas se inscreveram, chegaram aqui para conhecer o nosso canal numa única live. Eu fico muito feliz. Peço para que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, para você levar esse conteúdo para mais pessoas. Se você estiver chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Já se inscreva, ative o sininho, já vai deixando o seu like. Comente aqui o que você espera desse jogo do Santos, o que você está achando dessa fase do Santos também. E fique ligado aqui na programação do canal Filho de Peixe. Uma programação especial nesta semana. Como o jogo do Santos na quarta-feira vai acabar perto da meia-noite, eu não sei ainda se eu vou fazer live pós-jogo. Posso até fazer, mas ela será um pouco mais curta em razão do horário. A gente sabe que a audiência cai por conta do horário. Então, nesta terça-feira, dia em que nós publicaríamos o nosso vídeo de pré-jogo, nós vamos fazer uma live pré-jogo. Mudança aqui de programação. Vai ser às 20h30, às 8h30. Então, eu conto com a sua audiência. Se você puder participar, será um prazer, tá bom? E o segundo recado para agradecer vocês, já arrecadamos mais de R$1.000 da nossa rifa solidária e eu vou colocar a imagem aí na tela para vocês. Você quer concorrer a uma camisa oficial do Santos, autografada pelo elenco? Você precisa apenas se inscrever aqui no canal e enviar pelo menos R$10 para este QR Code que tá aí. Você pode apontar a câmera do seu celular para este QR Code e a cada R$10 você concorre com um número. Na live pós-jogo de Santos e Brusque, no próximo domingo, dia 19 de maio, ali na hora do almoço, já que o jogo é às 11 da manhã, nós vamos sortear e você que for agraciado você que tiver a sorte de ser o escolhido, receberá essa camisa oficial na sua casa, tudo pago por mim, os custos do envio e toda essa grana será revertida para o Rio Grande do Sul, que vive a pior tragédia climática da história do nosso país. Dito tudo isso, quase 4 minutos de introdução, vamos lá. Como eu disse, o vexame do Santos contra o Amazonas precisa servir de ponto de virada para a campanha do Santos. Os 4 jogos em que o Santos fez nessa Série B, apesar das 3 vitórias iniciais, elas têm algo em comum. Nos 4 jogos, o Santos fez um começo de jogo ridículo. E essa é a única palavra também existente para a gente classificar o desempenho do Santos. A única diferença dos 3 primeiros jogos para o jogo do último final de semana contra o Amazonas é que contra o Amazonas o Santos saiu perdendo. Contra o Paysandu, contra o Avaí, o João Paulo fez importantes defesas. Contra o Guarani, o Luan Dias acertou o travessão do João Paulo. O Santos conseguiu segurar o 0 no placar. Contra o Amazonas, aos 18 minutos, tomou gol. Mas o desempenho do Santos é muito ruim. E me parece muito claro que o Santos está jogando essa Série B de salto alto.
Nós vimos o Carille falando na coletiva pós-jogo que o principal desafio dele é manter o elenco do Santos motivado, e quando eu vi isso eu fiquei muito revoltado, porque, sinceramente, quantas pessoas não gostariam de estar no Santos? Como que nós podemos aceitar que um jogador que joga no Santos, que ganha milhões e milhões de reais por ano, possa não ter motivação? Se um jogador que recebe 300, 400 mil reais por mês não tem motivação, o que a gente pode esperar do trabalhador brasileiro que ganha aí um salário mínimo e passa o dia inteiro no transporte público com condições precárias para sustentar a sua família? Então isso me deixou ainda mais irritado, porque eu que tentei ser jogador de futebol profissional, eu daria tudo para jogar pelo time que eu amo, que é o Santos, né? Não pude, não tive essa oportunidade. Então, para esses caras precisar de motivação, então isso é irritante, irritantemente estressante, eu diria isso. Então, o Santos precisa descer desse salto alto, porque quando você entra se achando, né, de salto alto, quando você acha que você pode entrar no jogo e resolver a qualquer momento, você tem duas opções, né? Ou você toma uma chacoalhão, né, uma humilhação, ou você precisa mudar sua rota. Então eu espero que a humilhação do sábado contra o Amazonas tenha servido de lição. E quando eu digo que o Carille não pode repetir os mesmos procedimentos esperando resultados diferentes, eu quero elencar aqui para vocês algumas questões que estão me incomodando. A primeira delas é simples. Vamos de duas características de uma vez só, duas coisas que não podem ser repetidas. Todo treinador que estuda o Santos já tem o antídoto para neutralizar o Santos. De um lado do campo, atrapalhar a saída de bola do Santos. Basta subir a linha de marcação, encaixotar o João Schmidt, que o Santos não saberá o que fazer com a bola. E quando o Santos chegar na fase ofensiva, no campo de ataque, basta você estacionar um busão na frente da área, que o Santos não terá criatividade para penetrar na sua defesa. Eu vou colocar uma imagem aí para vocês, que é o mapa de calor do Santos no jogo contra o Amazonas. Eu quero chamar uma atenção para vocês de uma coisa. Reparem como tem as manchas aí pelas laterais do campo, mas observem a intermediária ofensiva, a grande área do Amazonas. É claro que tem o azul do mapa, né? A cor do fundo do mapa, mas percebam como o Santos não consegue entrar na área do Amazonas. Uma dificuldade muito grande para chegar na parte mais próxima do gol. Por quê? Porque o Amazonas se fechou, em alguns momentos com uma linha de 5, outra linha de 4 jogadores à frente dessa linha de defensores, e o Santos não consegue entrar. Então, quem estuda o time do Santos sabe que com essas duas alternativas, você dificulta muito a vida do Santos. E provavelmente o Brigatti vai fazer isso, mesmo que esteja jogando em casa contra o Santos, né? A Ponte Preta, se quiser neutralizar o Santos, basta subir um pouco a sua marcação e quando o Santos chegar no terço final do campo, se fechar. E essa falta de criatividade do Santos esbarra numa outra questão, que é o Juliano jogando como um segundo atacante. Tomara que não caia aqui uma ventania considerável na cidade de Guarulhos. Espero que não tenhamos um problema aqui neste vídeo, mas vamos lá. O Juliano de segundo atacante está ceifando a criatividade do Santos, porque ele joga enfiado ali mais próximo do atacante, que nos últimos jogos tem sido o Morelos, mas o Juliano recebendo essa bola de costas para tomar pancada do zagueiro, acaba minando a qualidade do Juliano. E o reflexo disso é as péssimas atuações recentes do Juliano. Nós já temos visto, inclusive, torcedores contestando o potencial do Juliano. O Juliano tem que ver o jogo de frente, armando esse jogo. E muitas vezes o Juliano está à frente do Guilherme. E a gente volta para aquele papo do arco e da flecha. Quem é o arco para espetar a bola? É o Juliano. E quem é a flecha para correr no espaço, para apostar a corrida com um defensor que quase sempre é mais lento que o atacante? O Guilherme. Então não faz sentido que o Juliano jogue como um segundo atacante e o Guilherme como um meia esquerda. Os papéis estão invertidos no time do Santos. Então isso é muito problemático. E justamente essa somatória de coisas com o Juliano longe da fase de construção, com o Juliano jogando de costas, onde não é a principal característica dele, e com o Juliano muitas vezes à frente do Guilherme, que é o principal jogador do Santos em termos de números, é o jogador que mais criou gols para o Santos, seja marcando gol, seja dando assistências, é que os centroavantes do Santos são espectadores de luxo. Nós já vínhamos falando de quantas vezes os centroavantes do Santos têm passado fome, seja jogando Furt, seja jogando Morelos, o Enzo, o Bigode. Por quê? Porque o sistema está matando esses jogadores de fome. E aí eu quero voltar num número
em 2 números que eu já trouxe aqui para vocês em vídeos antigos e lives de outros jogos. No primeiro tempo do jogo contra o Avaí, fora de casa, o Morelos tocou na bola 15 vezes e o nosso goleiro, o João Paulo, tocou na bola 25 vezes. Isso, por si só, já diz como tem algo errado. E no jogo contra o Amazonas, em que o Morelos jogou o jogo inteiro, naquele jogo contra o Avaí ele foi substituído pelo Furt, o Morelos ficou 90 minutos em campo contra o Amazonas. O Morelos tocou na bola 20 vezes e o João Paulo 31 vezes. Então, isso está se repetindo. O nosso goleiro, porque o Santos não consegue jogar de forma vertical, o Santos está sempre ali com uma dificuldade, uma morosidade para sair jogando, sempre com o João Paulo tocando na bola e o centroavante do Santos vira um espectador dentro de campo. Não por acaso já tem surgido diversas piadas aí, o torcedor perguntando qual é o plano do sócio-rei que o Morelos paga para assistir o jogo dentro de campo. Porque o sistema não está favorecendo o Morelos, assim como não tem favorecido o Furt, o Bigode, o Enzo. Algo está errado. Então o Santos precisa urgentemente, e é isso que me incomoda. Eu não vejo a coordenação de futebol do Santos, na figura do Alexandre Galo, cobrar. Pode ser que as cobranças estejam acontecendo internamente, não sabemos. Mas talvez se estivessem acontecendo, os setoristas que cobrem o Santos já teriam noticiado. Parece que está tudo bem. E a gente tem visto um Santos com um começo de Série B muito ruim, apesar dos números. O que a gente não pode é condicionar a nossa análise ao resultado. Quando ganha tá tudo bem e quando perde tá tudo ruim. Pelo menos aqui nesse canal a gente tenta manter uma linha serena, uma linha coerente. Não é porque o Santos tem 75% de aproveitamento, com 3 vitórias em 4 jogos, que tá um mar de rosas. Mas também não significa terra arrasada. E caso você tenha ficado na dúvida, não, eu não sou a favor da demissão do Carille. Não acho que é interrompendo um trabalho que o Santos vai melhorar. Mas precisa haver cobranças. Será que o Galo tem esse gabarito? Tem esse calibre para cobrar o Carille? Tenho minhas dúvidas. Então, isso me preocupa. Mas eu acho que com ajustes pontuais o Santos consegue melhorar o seu desempenho. Tomara que a resposta venha imediatamente contra a Ponte Preta, porque é o que a gente espera. Depois de uma atuação ridícula, depois de mais uma atuação vergonhosa, a resposta precisa vir imediatamente. A gente vai aguardar, então, para saber o que acontece a partir das 9h30 da quarta-feira. Então, ponto final no vídeo de hoje. Relembrando, espero você a partir das 8h30 de amanhã, terça-feira, para nossa live pós-jogo. E a depender do que acontecer do jogo contra a Ponte Preta, a gente faz uma live curtinha invadindo a quarta-feira, né? A quinta-feira, me desculpem. Mas caso contrário, vai ter o vídeo com o registro do jogo e eu conto com a sua audiência mesmo assim. O resto você já sabe. Gostou desse vídeo? Deixa o seu like, está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda, se inscreva, ative o sininho, deixa o seu like, comente o que você achou da minha opinião e o que você tem achado da fase do Santos, compartilhe esse vídeo com os amigos, porque aqui você já sabe, o torcedor santista tem vez e voz. E se puder, participe da nossa rifa solidária, você pode ganhar uma camisa autografada pelo elenco do Santos e contribuir com a reconstrução do estado do Rio Grande do Sul. Nos vemos amanhã na nossa live pré-jogo, conto com a audiência de vocês, um abraço e até a próxima.